Conversas que conectam, histórias que edificam e fé que transforma. Diretamente do estúdio Sou do Senhor, com o patrocínio especial dos Anjos do Bem, aqueles que semeiam nesta missão. Está no ar, Entre Elas e a Fé. Ô glórias à paz do Senhor Jesus, meninas lindas, mulheres abençoadas por Deus, estamos aqui, mais um dia. Parece que nunca chega, né? Parece que nosso dia nunca chega, mas ele chega. É toda terça-feira às 10 horas da manhã. A gente tem um compromisso marcado com Deus. E quando a gente marca um compromisso com Deus, menina, a gente não perde por nada nessa terra. Não tem nada que nos faça sair desse lugar onde nós estamos aqui com esse encontro marcado. E mais ainda, a gente sabe que marcou um encontro com você, que você está aí na expectativa, esperando. A gente sabe que Deus vai produzir um fruto grandioso na sua vida, vai edificar grandemente a sua fé. E hoje, mais ainda, se prepare que hoje o dia não está fraco, não. Se você ainda não é inscrito em nossas redes sociais, se inscreve, @Rede Salvação. Se você está aí pelo nosso canal no YouTube, que Deus abençoe sua vida também. Se não é inscrito ainda, não ativou o sininho para receber as notificações, meu Deus do céu, tá perdendo tempo, hein? Então, aperta aí o sininho para receber as notificações quando a gente posta conteúdo para você. Todos os dias temos a programação aqui ao vivo, né? A partir das 9 horas com o meu maridão e toda terça às 10 horas, Entre Elas e a Fé, você não pode perder. E também tem um aplicativo da Rede Salvação, por onde você pode ficar conectada 24 horas por dia com Deus. O que você quer mais nessa vida, né? E hoje, acredite ou não, né? Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Então, anota aí, pega o bloco de nota do seu celular ou já baixa direto, pelo amor de Deus, é rapidinho, 1 minuto. Abre aí a Google Play ou a Apple Store, é grátis, o aplicativo é grátis, não tem compra dentro do aplicativo, pode baixar sem medo, é free, é grátis para você. Rede Salvação. E aí depois você me conta se valeu a pena ou não. E hoje eu tenho certeza que vai te ajudar muito em tudo aquilo que a gente vai conversar. Meninas, sem enrolação. Bora! A paz, Ingrid. A paz, Fria, a paz, meninas aqui. A paz para você que está na sua casa, que Deus abençoe sua vida, em casa, no trabalho, onde você tiver, um beijão. Vem com a gente, que hoje o assunto vai ser bom demais. Não é só a paz, ela tá de volta hoje. Paz, vai, tudo bem com vocês? Tudo bem. É teimosa. Você viu, não resistiu. Voltei. Depois de uns dias lá de prisioneiro em Ai, casa, meu Deus. com uma bota de gesso no pé. Não é fácil, voltei, né? glória a Deus, tá bom? Que bom. Obrigado por vocês também terem se preocupado comigo, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a vida de vocês e, vamos com ouvidos abertinhos aí, que Deus vai falar muito hoje, tá bom? Vamos aprender em nome de Jesus, tá bom? Bom dia, Sol. Tudo bem? Bom dia, minha querida Sol. Olha, senti falta de falar eu de sol para também. sol. Mas eu fiquei lá ligadinha. Ligadinha. A gente sabe, a gente ouviu sua participação. Ela mandou aqui. a cereja, né? Que Deus abençoe Amém, você, viu, em Sol? É nome muito de bom Jesus. ter você de volta. Vocês também. E é muito bom ter vocês aqui conosco. Eu tenho certeza que hoje tem uma multidão de mulheres que é a primeira vez que está aqui conosco nessa programação. E nós já queremos deixar um seja bem-vindas para vocês. E eu tenho certeza que esse é o momento que você vai ficar assim, olha, toda terça-feira já tem encontro marcado agora. É verdade. Entre Elas e a Fé às 10 horas da manhã. Não vou perder. Você não vai começar às 10, né? Você já vai começar às 8h30 na oração. Boa. Depois com o pastor Gregorucci, depois aqui conosco, em nome de Jesus. Não perder nada, né? Nada. Porque quanto mais edificação, mais perto você fica de Deus. Eita, E hoje o glórias. assunto, meu Deus, num dia normal, eu ia falar assim, tire as crianças da sala. Mas no contexto atual desse mundo, eu acho deixa melhor todo mundo aí. Deixe as crianças na sala. Chame as crianças para a sala. Também não é assim, né? Principalmente as adolescentes. Exatamente. Aí sim. É As verdade. crianças que já têm uma certa curiosidade sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre formas de escravidão. Sim. Nossa, é Só várias, que nós hein? vamos entrar num ponto muito específico hoje, que é uma coisa que a gente nem pode falar aqui. Né? Assim, A escancaradamente. gente tem que falar grafia. Pi. Cheio de pi no meio.
Porque verdade. se você falar abertamente, a gente sabe que tem restrições. E esse é um dos pontos pelos Sim. quais você precisa se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais, porque a gente está começando a fazer bastante conteúdo que não consegue colocar nas plataformas Verdade. normais, Sim. né? Então a gente compartilha de outras formas, porque a gente não pode ter a restrição de saber a verdade. Não Né? pode Não. ser podada de nós, não É pode ser verdade. escondido de nós a verdade que nós precisamos Saber. saber. Já não chega que esse assunto de sexualidade e pornografia Não vou aguentar isso. é um assunto que não, já entre as mulheres não é feito conversado de uma forma tão aberta, né? Não. Os pais As têm medo rodas de conversam. conversar com os filhos, Sim, concorda? sim. Os pais têm medo de falar com os filhos sobre isso. E os Só que aí filhos o que também. acontece? Os filhos aprendem e conversam com outros filhos. Aprende com outras crianças da mesma idade ou às vezes mais velhas que de também formas não diferentes, foram né? orientadas Instruídas. por seus pais, pelo contrário. Não. E é justamente Aprenderam na onde? Internet. Né? hoje Das amizades. a gente estava conversando hoje em dia, as coisas estão muito acessíveis. Bem Muito diferente. Então você fácil. não acha que você vai chegar e vai ter a oportunidade de, no dia certo, na hora certa, poder chamar o seu filho para a conversa certa e, nossa, eu criei um roteiro aqui que eu vou E ele conversar nunca com meu ouviu filho. falar sobre isso. Cai nessa, cai. Vai. Porque não é assim. Não. Hoje as coisas estão explícitas. Você vê desenhos infantis com coisas, mensagens Sim, subliminares. sim. Ocultas e que muitas vezes levam, né, as crianças já desde pequeno para situações De erradas. querer saber, Mas né? hoje nós não vamos falar de criança, nós vamos falar de adulta. De adultas. Você, mulher, Sim, sim. casada, mãe, Solteira. senhora, né? Porque Todas. acontece com as senhoras Com também. as Sim, senhoras. sim. E é um assunto bacana porque, assim, é meio que um tabu no meio das mulheres, né? Isso é uma coisa, né? É a popi, grafia pi. Eu não vou aguentar, tô falando. Você vê, a gente Pegou isso acha um aí. jeito de falar. Ninguém vai derrubar nós. É uma coisa que atualmente, assim, todo mundo fala que é uma coisa do sexo masculino, é do homem. Mas pelo contrário, tem muitas mulheres que estão escravas. verdade. Escravas nessa pi. Dessa pornografia. Por quê? A gente precisa entender o contexto de tudo isso, né? Sim. Então, eu trouxe aqui papel e caneta na mão, bloco de notas na mão. Tarefas, Tá meninas. gravado, né? Depois você também tarefas. pode pegar. E hoje eu acho que não vai ter tanta participação assim. Olha que a gente pode se Olha que surpreender. vai. Vamos Olha passar que o zap? vai. Vamos passar o zap. porque Bora aí lá. vocês vão dizer se Isso. vocês já ouviram sobre esse assunto, se já Boa. aconteceu com você. Vamos começar a quebrar esse tabu Participa. Alguém já aqui, né? conversou com você sobre isso, né? Já pediu até às vezes sua ajuda. Entre- Alguém né? já falou espiritualmente sobre Entre isso com nós você? não há segredos. Não tem Nem segredo. barreiras, né? E a gente não tá fazendo Nada a de gente não tá te nada de incentivando errado. aqui a fazer isso. Não. A gente, pelo contrário, tá trazendo luz porque isso acontece. É o Sim. que a gente vai Isso. fazer aqui hoje. Então, zapeia. Como se libertar de tudo isso aí. Então, zapeia pra nós. 0800 490 1003 0800. 490 1003. Você também pode participar pelo chat ao vivo aí no YouTube, tá bom? Para fazer parte. Pelas nossas redes sociais, pela minha rede, @Priscila Gregorucci, @Rede Salvação. Pode mandar lá no direct, a gente vai falar com todo mundo falar, hoje. vamos Então falar. anote aí. Eu trouxe até meu óculos hoje, porque Hoje hoje ela- eu O ela não assunto é posso- mais sério, né? Eu não posso perder aqui. Eu imprimi na letra 15. E eu ainda vou usar o óculos para enxergar bem. Romanos 7,13. Me faz rir desse jeito que eu não consigo parar. Ela vai ser séria, né? Romanos 7,13 em diante. A gente vai até o 25, mas eu não vou ler tudo, porque isso aqui é o seu dever de casa. dever Você de sabe casa. disso. Eu não faço a sua Só parte. pedir. Eu faço, te dou o caminho das caminho. pedras, o resto é com você. Aí tá bom. Inicia só. Inicia. É. Apóstolo Paulo estava aqui conversando sobre o pecado. Sim. E eu não consigo enxergar. Ou Mas, gente, outro. Ele estava conversando sobre o pecado. O pecado da nossa carne. Sim. E ele estava indignado com ele mesmo. Porque, tipo assim, caramba, eu tô com Deus.
Eu fui chamado de uma forma que ninguém foi. Eu sou o único Não chamado é? dessa forma. Eu era salvo, Diferente. passei aqueles dias cego. Foi um mover grandioso de Deus. E aí ele pega e fala assim, ó. Romanos 7, capítulo 14. Você vai ler do 13, mas eu vou ler o 14. Eu, todavia, sou carnal. Aí ele fala, vendido à escravidão do pecado. E no 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Você se reconheceu aqui? Toda As mulher se reconheceu na fala de Paulo. é? Paula, tá na Bíblia, hein, gente? Nem eu eu mesmo sei. sei quem sou eu. O que eu tô fazendo aqui? Tira a palavra da nossa boca. Eu É isso eu aí. sei, eu tenho a convicção de algumas coisas. E por Mas outro nem lado, tudo. eu pratico o que eu detesto, o que eu odeio, o que eu não quero fazer. É. Parece que as mulheres, apóstolo Paulo, o povo fala que é tão machista, né? Não, ele entende a Mas mulher. ele olha tinha aí, o ó. lado feminino dele aqui, ó. Provável. Tá ali, ó. Ele sabia, porque hoje tá falando conosco. Então, Sim. veja como é a grandeza de Deus. Profunda. Usando um homem aí que todo mundo fala que era machista, não sei o quê, pra falar profundamente com a gente. E não cai nessas ladainhas, não, que o povo é tudo maluco, na É, verdade. tudo invenção. Então ele fala, nem eu mesmo compreendo. Então, um homem de Deus, um homem que se tornou santo, Sim. depois de tanta atrocidade que havia feito na vida, ele para e fala, como pode? A minha carne parece que tem um domínio sobre mim. Porque eu sei que eu estou em Deus, eu sei que eu estou em Jesus, mas eu quero fazer as coisas boas, mas o meu pensamento fica brigando comigo mesmo. É uma luta luta. entre É uma eu luta. e eu mesmo. Isso. Essa passagem toda é tremenda você ler com calma e refletir, voltar e refletir de novo, porque ele nos mostra o que acontece com essa luta. Porque nós somos divididos. Nós somos duas partes, vamos dizer assim. Temos a parte carnal, onde a gente pega Sim. o que vive nessa terra. Mas dentro de nós tem algo que foi produzido por Deus, que a carne também foi, mas eu digo assim, tem a essência que é conectada direto. Sim, não sim. tem a carne interferindo no meio do É caminho. o espiritual. Sim. Que é por isso que a gente um dia vai ser livre. Porque nós vamos se livrar da carne. Então a carne ela não vai mais ter as tendências Domínio. do pecado, Domínio as sobre tentações dessa carne, o domínio sobre nós. A gente vai ser livre, vai poder ser nós mesmos, nós Sim. e Deus, sem É. essa interferência Tão do bom, mundo. que né? a gente gosta, né? A parte que ele fala que a gente queria ser, né? A gente gostaria Gosta. muito. É. E aí eu fui ressaltando alguns pontos. No 17, ele confronta ele mesmo e ele fala, ele sabe que é o pecado que habita nele. Aí ele continua, que ele não faz o que ele quer. No 19, o mal que eu não quero, eu faço. E no 20, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui eu pus até uma amarelinho com atenção. Sim. Porque isso aqui é usado por muitas pessoas para justificar O o pecado. pecado. Então, quer dizer, eu sei que é o pecado que faz isso, não sou eu não quero fazer o mal, né? Mas eu faço. E tá tudo bem, porque é o pecado que habita em mim. Mas a gente prossegue, ele não para por aqui. É, não, né? ele não para por aqui. Não é um versículo isolado. Porque lá no 22 ele fala que o homem interior dele, ele tem prazer na lei de Deus. Mas nos membros dele ele vê guerreando contra a mente dele, contra o espiritual e contra a carne. E aí lá pra frente, lá no 8, no versículo 4 de Romanos 8, 4, ele fala que os que andam segundo a carne, que nós não andamos mais segundo a carne, mas que nós andamos segundo o Espírito hoje. Então, tudo aqui mostra que sim, a carne tem uma natureza pecaminosa. Sim. Sim. Então, essa forma de escravidão que a pornografia traz para as pessoas, e hoje em dia para muitas mulheres, ela é um pecado da carne. Sim. Ela não é um pecado do espírito, Não, né? É um pecado não. que a nossa carne tendenciosa, né? Ela quer, Porque quer ver. agrada, quer porque é tá bom, ali. né? É. Ele sabe que isso faz parte da carne. Mas aí ele fala que nós que andamos segundo o Espírito, que a gente não anda mais na carne, a gente já não vai mais fazer essas coisas e vai pecar mais. Sim. Aí vem as lutas. A luta existe. Sim. Mas a gente não pode se deixar dominar por essas lutas. Então, aonde a gente quer entrar aqui nesse ponto?
Muitas mulheres hoje estão escravas Sim. desta parte dessa sexualidade, da pornografia. Por quê? Porque estão vazias, solitárias, se sentem rejeitadas, Traumatizadas. emocionalmente frágeis, não tem um escape, uma saída e encontrou nisso um refúgio. Sim. Só que quando a gente se refugia no pecado, a gente se torna Escravo escravo. do pecado. E quem é o senhor do pecado? É Deus? Nananina, não. Quem é o senhor do pecado? É Jesus? Não. Então nós nos tornamos servos do senhor do pecado, que é Satanás, é o diabo. Então, para que a gente se livre de tudo isso, nós precisamos entender primeiramente que isso é pecado. Sim. E é um pecado que É a pesado, carne quer nos levar. Então, hoje a conversa aqui, ela vai ser uma conversa superficial. Sim. Profunda, mas superficial. Porque a gente não vai abordar esse assunto aqui Nós 10 não horas da podemos manhã. abordar com tanta clareza, né? Nós estamos aqui ao vivo. Mas por que eu falei que não deveria tirar as crianças da sala? Porque as crianças lá na escola já compartilham essas coisas. Sim, Ah. eles compartilham e está cada vez mais entrando essa questão para as crianças cada vez mais cedo. Muito Na cedo. escola, Porque a né? criança, a gente nasce, a gente cresce e tudo na nossa vida tem um tempo determinado para acontecer. Sim. Tem um tempo que você vira, vamos falar das meninas, vira mocinha. Sim. Tem um tempo que o rapaz, o menino, né, entra na puberdade. Tudo acontece num tempo aonde Deus já determinou do corpo humano tá ali. Sim. Só que as coisas estão se antecipando. Muito rápido. O grande inimigo das nossas almas, ele está cada vez mais fazendo com que as nossas crianças se tornem escravos. Aí acontece o quê? Chega na adolescência, aquela criança que já se tornou um escravo na adolescência, ele necessita. A carne dele, como Paulo já falou, a carne já está habituada. Os olhos já consumiram um conteúdo que não era para ser consumido e ativou um sistema de um... Apertou o botão, minha Apertou filha. um botão que não Start. era para apertar naquele momento. Pois é. E aí entra cedo e sem maturidade eles Sim. vão fazer o quê? Algo errado. E assim, ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Anota aí que você vai ter que anotar e tirar o pi do meio. Não é pecado. Não. Essa coisa, se amar. Porque um casal cristão, ele não faz essas coisas. Ele se se ama, ama, né? ué. Mas assim, o não é pecado. Não é, tá na Bíblia. É instituído por Deus, é um presente de Deus E pro assim, casal. o desejo de um pelo outro é de Deus, porque Deus deixou, porque senão não tinha procriação. Como é que o homem vai crescer e procriar? Que é o que Se ele pede. depender da maioria das mulheres, A procriação foi extinta. Humanidade acaba. Eu sei que existem mulheres escravas, Que não, né? né? Mas... Tem quando algumas chega que na não. parte na fase pré-menopausa, menopausa, então acabou a humanidade. Mas enfim, a gente estava conversando sobre essa questão de como isso começa, né? Porque antigamente, lá nos primórdios, né, mãe? A gente estava falando, na minha época, as coisas desse assunto eram passados de pai para filho. Sim. Era meio que uma herança. É, Era uma assim, herança. O pai tinha um monte de revistas em casa. Sim. Escondia lá embaixo do colchão. Aí o menino ia lá e achava. Escondido. É. Né? Aquelas revistas onde você via as mulheres naquele estado que veio ao mundo, né? Sim. E aí, a minha mãe até falou, mais cedo era pior ainda. Um pouco antes, volta um Bem pouco no antes. tempo, Fala era aí, pior. mamãe. Conta pra todo mundo. Vou contar. Era no seu tempo. Um cunhado meu era caminhoneiro. E eu adorava andar naquele caminhão dele. E eu ficava sozinha lá. Enquanto ele estava em casa, eu ficava sozinha. Isso Aí, você tinha quantos aninhos? acho que uns 6 anos, 7 anos. Uma Não, criança. Não, Uma criança. Não passou disso. Aí eu comecei a ver o que tinha no caminhão, olhar para cima, olhar para baixo. E, de repente, eu olhei no banco e tinha umas revistinhas. Tipo quadrinho, sabe, revistinha de quadrinho pequena? Aí eu comecei a Gibi. folhear. Nossa, aquilo ali me encantou. Eu não sabia nem o que era, mas aquilo me encantou. Mas Você vê era aí? bom aos olhos. E aconteceu o quê? Abriu a minha mente, né?
Mas o que eu fiz? Não fiz nada. Eu Não- simplesmente me escondi. não Mas nem minha contou mãe pra sabia, ninguém. minha irmã, ninguém sabia. Olha só. Então foi um segredo de Estado. E aí, Foi revelado hoje. aí eu tenho certeza Ao que vivo, hein? era o que seu? Meu Cunhado. Com o seu cunhado. Seu cunhado chegava, porque minha mãe era mais nova, minhas tias eram mais velhas, né? Então a minha tia, que ela tá falando, já era casada. Já, né? já tinha filho. Já tinha filho e tudo. Então, assim, o cunhado chegava, eu quero ir brincar no caminhão. Mal sabia Maria. eles o que ela estava fazendo no caminhão. Você vê era- como aciona um gatilho que não é pra acionar? Sim. E aí uma menina de 6, 7 anos começa a ter curiosidades Sim. de uma coisa que não é pra ter. Que não é pra idade dela. Não é pra né? idade dela. E esconde, isso que é o pior. isso Não é o conta pior. pra Não ninguém. conta, É imagina. claro, porque se você falar pra sua mãe, o que a sua mãe vai fazer com Em vez você? de ela Nunca. explicar e conversar, vai brigar, vai bater. E não é o ponto que Só vai ver as precisamos chegar. Havaianas. Já tinha Havaianas Voando, naquela Nossa, época? A Havaiana vem de eternidade. E antes da voa Havaiana depois era a vara, o chicote, né? Alguma coisa a mãe achava Ela pra... encontrava pra análise. Pra fazer você Mas mudar é, de é ideia. interessante isso, né? Porque é aí que tá, né? A conversa, né? O diálogo, que tem que começar de pequeno, né? Imagina, minha mãe nem conversava com nada, nem Explicar. menstruação, nada disso. Não explicou nada, Não, é. eu era zero nessas coisas. E outra, né? Eu lembro quando eu Minha mãe tinha menstruei... vergonha, era a vergonha que a mãe tinha, É né? verdade. Não falava. A Com vergonha. homem, sim. Mas a menina, a filha Sempre menina, foi, né? né? Sempre foi escondida as coisas. Tanto é que quando eu menstruei, eu lembro, eu era nova, tinha 9 anos. Nossa. Eu tinha uma vergonha. Ah, eu também. Era uma coisa Eu vergonhosa, né, pra nós. Não era falado. Não era muito falado, assim, né? E você vê, a minha mãe Tinha já tinha vergonha passado também. pela fase dela, já tinha evoluído, né, um pouco, mas essas coisas continuam passou. ficando. Sim. Assim, as coisas vão Restrito, acontecendo né? e É a um gente tabu, não parece um tem tabu. vergonha de falar. Sim. Só que o mundo não tem vergonha de mostrar. Não. Não tem. E fica escancarado, né? Sim, e o pior de tudo, nós estamos falando do mundo cristão. Sim. E existem muitas mulheres que estão na presença de Deus, sofrem caladas Sim. com este problema e não sabem como lutar. Por quê? O medo do julgamento, o medo A de falar. vergonha, Quem que eu vou principalmente. procurar? É verdade. Eu vou falar pro meu pastor? Vou chamar Que eu- o ele pastor Vai ficar pra olhando pra conversar. minha cara Eu depois. vou falar, pastor, eu tô precisando de ajuda porque eu tô num Nos pecado. vídeos. Eu no tô vídeo. subindo Ó, pelas paredes, eu tô Pastor, usando... eu tô usando de artifícios, eu tô vendo uns vídeos. Pastor, eu tô presa num pecado aí, eu tô vendo umas coisas. Como que a mulher vai procurar? Pois Ela não consegue, ela não consegue. A gente precisa quebrar esse tabu, porque é um pecado que escraviza muita mulher. É verdade. Muitas vezes a pessoa tá ali. Por que a minha vida às vezes não anda? Por que às vezes as coisas não andam? Eu oro, eu jejuo, eu vou na igreja, eu leio a Bíblia, eu faço tudo. Às vezes você tá ali com essa ponta aí que tá faltando você se libertar, mas você não sabe como e não procura por medo. E a palavra libertação, ela é forte, né? Porque parece que você tá preso. E Sim. sim, Tá é preso, tá escravidão. preso. Por isso que o assunto hoje é formas de escravidão, porque isso é escravidão. E antigamente, há uma diferença muito grande pelo qual também muitas pessoas passavam por isso e, que nem minha mãe, viu a revistinha. Os meninos viam a revistinha. Mas, assim, a vida seguia. Sim. Só que hoje, não é uma Não coisa é impressa mais. num papel. Você liga um vídeo, a coisa está acontecendo ali na sua frente. Explicitamente. Ela está se movimentando e criando como se fosse o que você está fazendo ao vivo com teu marido. Pois é. Então, ela gera os mesmos estímulos Sim. como se você estivesse praticando. Acabando com a saúde também, né? Pois é, porque Mental, hoje em dia corporal também, tem né? pesquisas que falam que essa geração é a geração que menos se relaciona. Sim. Ela, Sim, ela que só é fica na a geração que internet, menos na tem tela. contato carnal um com o mesmo. outro. Por Por quê? conta- Porque tá todo mundo viciado Nem nessas consegue, coisas. porque já vi, né? Já também. satisfez o mente, prazer, de certa sim. forma, ali na internet, no vídeo que Na assistiu. televisão, liga a televisão. Só tem Não precisa isso. muito, né? É, hoje em Não. Não tô longe, não. Em E plena aí- luz do dia. E explícito, nas né? novelinhas aí que o povo adora, né? Isso aí já vem de anos, pervertendo famílias e casas inteiras. Então, hoje em dia, as pessoas, elas criaram, nesse tipo de mecanismo, um refúgio para se satisfazer. Sim. Porque, às vezes, é problema com o marido, o relacionamento, não consegue conversar, Sim. não consegue expor seus desejos. Quantos homens ainda, hoje em dia, 2026...
também não oferecem, não fornecem prazer para suas mulheres. Sim, sim. Só Né? ensina. Chega aqui, mulher, vem cá e pai, pum, e Pronto, acabou. Acabou, vira as costas, vai embora, como se a mulher do outro lado também Fosse não sentisse. um Não simples precisasse. objeto de Exato. desejo. E se ela não sente o prazer e o desejo, para ela é uma coisa que tanto faz. Não faz diferença. Porque para a mulher, a gente até estava conversando, para a maioria, né? A gente Existem sabe que existem algumas- exceções. Existe. E as exceções, muitas vezes, estão presas nesse tipo de Também. situação. É. Porque elas, às vezes, o marido, o companheiro, não consegue compreender o desejo que ela tem. Que às vezes é invertido. A mulher tem um desejo maior que o do marido. Mas a maioria das mulheres, pelo que a gente conversa, elas não têm esse estímulo tão aflorado. Não. Né? Então, Existe às um vezes, processo, né? não pra- conversa com o marido, não mostra aonde estão os seus pontos ali de interesse, o que gosta e o que não gosta. Como ela pode ser estimulada. Exatamente. Então, existe um grande tabu. Então, por isso até, que nem eu falei, hoje o assunto aqui vai ser, de certa forma, superficial. Não tem como aprofundar. Exatamente. E é muita coisa pra falar. Muita coisa. Tem muita muitas vertentes. Mas você, primeiro, precisa entender que você não precisa passar por isso sozinho. Não, Não. de jeito nenhum. E você não precisa ter medo e ter vergonha. Claro, eu sei que não é fácil falar desse assunto. Eu também não tenho essa facilidade toda, não. Né? A gente ora a Deus pra Deus. Senhor, dar vai na graça. frente, A né? mulherada olhando, tem certeza que a operadora... Senhor, vai na frente, abrindo o caminho. Por isso que a gente tava ali, ó, nos bastidores. Falei, vamos usar esse louvor hoje para nos inspirar. E nós precisamos nos apoiar umas nas Precisa. outras. Saber com quem você conversa também é importante. Não vai sair falando com Não qualquer vai, um. não sai perguntando Atrapalhar, pra qualquer né? um que vai Vai. te atrapalhar. Busque Mas em Deus. o principal, a libertação, vai começar dentro de você. Exatamente. Você precisa lutar, você precisa Sim. querer. Você Fih, esse é o celular, manda ele pra longe. Fica sem bloqueia. celular. Existe, sem. existem recursos, sabe? Existe. Porque assim, ó, o que acontece? Mas eu vou ter que bloquear, eu não consigo me dominar. Não, você não consegue se dominar, esse é o ponto. Isso. Aí você precisa criar mecanismos de barreira que façam Sim. você ganhar tempo. Isso. Então, hoje em dia, por causa dessa questão Facilidade, que, né? por mais que o mundo queira, eles tampam o sol com a peneira. Isso mesmo. E eles criam ferramentas de controle para você poder controlar o conteúdo do seu filho, que a gente sabe que isso não funciona muito bem. Controle o mas- seu. mas ajuda? É. Então tem ferramentas que você programa no seu celular, que bloqueia conteúdo para Esse maior tipo de de conteúdo. 18 anos. Então, quando tem um conteúdo restrito, porque quando a gente posta alguma coisa na internet, esse vídeo, tá escrito lá, não tem restrição de idade. Qualquer pessoa pode assistir. Agora, se for um conteúdo gráfico, Vai aí ter. precisa colocar lá que tem restrição. Por quê? Porque não pode ser acessível para menores de 18. Então, o seu celular, ele tem ferramentas inteligentes que bloqueiam isso. Sim. Então, às vezes, você chega assim, recebe uma foto, ela chega borrada. Porque o seu celular tá bloqueado e para vem isso. escrito lá embaixo. Conteúdo restrito. inadequado Isso. para menores. Conteúdo Se você sensível, quiser cenas. colocar, você Você vai vai ter que clicar. colocar a sua senha para desbloquear. Já é um obstáculo. Põe uma já. senha que você não lembra. Que aí você não Vamos, desbloqueia. verdade. Então, você precisa criar mecanismos para, Pra te num ajudar. primeiro momento, te ajudar. É. Então, o que a gente precisa fazer? Ganhar tempo. Ganhar tempo. Então, veio aquele desejo. Respira fundo, vai tomar um banho Gelado. Gelado. Pede pra Deus, fala, Senhor, me ajuda. Tem que falar com Deus, Tem sim, que tem que falar. falar. Implora, Fala, Senhor, se me entrega, ajuda, né? eu preciso lutar. É a mesma coisa de um vício das Viciado, drogas. né? Igualzinho. Vai vir a abstinência, vai vir aquele desejo de você, eu preciso, os teus olhos, o teu corpo e o inimigo, com as dardos e setas, Ele vai não vir vai deixar ferozmente. fácil, né? Não Vai vai. ver, mas só mais uma vez. Só mais uma. A última. A última. E outra coisa, por que eu falei pra você baixar o aplicativo da Rede Salvação? Porque você tá lá nas tentações. Ó, as pessoas que você segue no Instagram, no Facebook, os canais que você é inscrito no YouTube, tudo isso fica diferente. Se você começar a seguir as coisas certas, você vai ver que tudo Sim. que aparece Muda. pra você muda. É claro que vai ter um trâmite, mas muda. Tem um processo. Então, você vai lá nos seus das pessoas que você segue. Tem pessoas que fica muito pelada aqui na minha tela. Tira, não segue mais. Tem pessoas que abusam de substâncias entorpecentes, álcool, drogas e tudo mais. Não segue mais. Por quê?
esse tipo de pessoas, eles também se utilizam dessas mesmas artimanhas. E os algoritmos, eles são inteligentes, eles entendem que aquelas pessoas que seguem aquele tipo de pessoa também gostam porque daquele gosta da tipo mesmo de coisa. tipo de conteúdo. Então, você vai ter que fazer uma faxina na sua vida. E aí, o aplicativo da Rede Salvação, ele vai ser um escape para você. Porque você vai estar lá com a tentação. Vídeos aqui de pessoas como vieram ao mundo desnudas ou Como disse conexão com Deus 24 horas. De Conexão. comer o fruto. Antes de comer o fruto. Pois E a é. gente vê, é difícil. Você sai na rua hoje, as mulheres estão como? Desnudas. Ou quase, né? Totalmente. É Na assustador. minha época tinha uma regra. Aí eu lembro que a minha tia era costureira, lembra, né, mãe? 4 dedos acima do joelho. Ah, lá. Era isso aí. Verdade. Não tinha como você sair com uma roupa mais curta que essa. A mãe não deixava. Eu A lembro. mãe não deixava. Eu né? devia ter Na uns- escola era proibido. Hoje em Hoje em dia, dia, as mães que compram. você fica assustado quando você vê as meninas indo pra Eu escola. Mas tinha- nessa época, sabe o que... Não lembro elas, mas as meninas que faziam, enrolavam na cintura a saia. Ah, é pra pra ficar mais curtinha. verdade. Tinha artimanha, né? Mas Sim. que tipo de menina faz isso? Ah, É um tipo específico, não é todas as meninas, Não, não. Só que hoje a coisa tá todo mundo achando que é normal, naturalizando o pecado de uma forma que a gente tá bobo. Na minha época, eu lembro que eu devia ter uns 15 anos, uma amiga da escola me deu uma mini blusa. Nem era tão mini assim, né? Era uma blusa com a manga até aqui, só que ela tinha você lembra? Uma rosa? Já era rosa. E eu não usava roupa colorida. olha lá. Uma blusa com um pouco mais aberta, assim, sabe? E era mais justinha. Menina, foi uma briga, você lembra? Não lembro. Pra mim usar aquela Não. blusa. Aí marcou ela, viu? Marcou. Só. Marcou, você vê. Eu lembro que quando eu coloquei aquela blusa, minha mãe não queria deixar eu sair com a blusa, não queria deixar eu usar. Tinha essas Tinha coisas, restrição. sim, né? E eu também nem gostei muito, eu acabei não usando, porque eu não era dessas. Nunca gostei, gostava de coisa larga e tal. Aí depois só vim usar mini blusa mesmo depois dos 18. Mas hoje em dia, você Não vê as tem meninas mais com a nada. polpa aparecendo. Não, e o mais assustador. interessante são meninas que não são uma jovem. Não. É criança. E não é criança assim, ai, porque colocou a roupa porque gostou. Elas estão querendo mostrar o corpo. Exatamente. Elas estão já aguçando o desejo dos outros meninos. E das outras meninas Sim. também, né? É, Infelizmente. hoje em dia Pois tá é. assim. É o aguçar, é o se expor para que as pessoas te olhem e te desejam. Já começa o vício de eu preciso ser desejada. E aí você vê isso na rua. Então você vê um monte de gente desnuda por aí. É óbvio que você vai chegar em casa com seu corpo tremendo, né? Vai lá e acessa para Borbulhando. você poder satisfazer esse desejo. Só que esse desejo devia ser satisfeito com você e com seu marido, uma relação amorosa, Sim, cheia isso de é carinho e amor. Sim. Mas hoje com a correria do dia a dia, com a falta de conversa entre o casal, essas coisas não Explicação. acontecem. Então o celular e o computador e a televisão e Tem seja sido lá o que for, vira escape, um né? refúgio, um escape para sua alma. Mas você precisa se libertar disso, porque isso é um pecado muito grave. Sim. Porque isso mexe com a parte aonde dali para frente, para você cair num adultério, para você abandonar o seu casamento, para você destruir a sua família, ó. E destrói É um mesmo. passe de mágica, é um muito estalar rápido. de dedos. Um estalar de dedos. E tem pessoas que, por mais que, como que eu posso dizer? É um pecado, sim, é uma traição, sim, mas não é uma coisa consumada. Tem pessoas que se sentem traídas, companheiros e companheiras que se Por sentem conta traídas disso. profundamente por causa disso aqui. Sim. E isso gera uma marca no relacionamento que às vezes é irreparável. E a palavra fala que os seus pensamentos, quando tem esse tipo de coisa, é como se você tivesse concebido o ato com a outra pessoa. Porque se você vê uma pessoa bonita na rua, até o meu maridão esse domingo trouxe uma pregação muito interessante, a forma como ele falou. O primeiro olhar, às vezes, é inevitável. É. Você vê uma pessoa na rua, você fala, uau, Chama né? atenção, Caramba, né? o seu É, olho né? chama. Só que, geralmente, você passa o olho, porque você tá olhando para algum lugar, aquilo né? Chamou atenção, Só que né? quando você volta a Volta, olhar, a aí escolha é o sua. problema. Você que Aí- escolheu olhar de novo, A né? opção foi sua de olhar de novo. É meio que a tentação passou, bateu o sininho. Sim, você Aí olhou uma você coisa- vai ter a opção. Opa, vi, bateu o sino, mas não é pra mim, vou seguir. Oh. Ô, lá em casa! Ô, lá em casa! Pecou!
Pecou. E assim, é normal, acontece com todo mundo. Né? Então, onde você vê muito isso? Quando você vai para esses lugares, praia, piscina, academia, sim. né? Onde tá todo mundo livre. É, uma boa também. Se você sofre com isso, mulher, Ai, e pensa, pode, ó. né? Você sofre com esse problema, né? Da pornografia, né? Como você tem... Ficou bom assim. A tua, né? Ficou bom. É. Se você sofre com isso, aí você precisa evitar certas coisas. Aí, vamos lá. Eu sofro com isso e eu vou à academia justamente no horário que eu sei que tá lotado de homens lá. E eles estão lá porque Pra eles... se mostrar, né? É, tem uns que estão lá pela saúde, sim, sim. mas o corpo deles vai te fazer desejo. Mas, ó, eu vou falar, já frequentei academia, não, assim, gosto e não gosto, né? Eu gosto dos horários mais tranquilos. A maioria das pessoas que não vai para se mostrar. Não, não. As pessoas nem se olham, nem se Não, não, conversam. não. Então, É o teu olhar faz mesmo. ali buscando. É. Só que estão buscando pelada, estão buscando com É. roupa curta. E assim, as mulheres, esses dias eu vi um relato na internet, eu falei, não, eu precisava falar sobre isso. Depois vamos fazer um vídeo só sobre isso. Ai, mas os homens estão tudo frouxo. Eles vão pra academia, mas nem olha pra gente, nem não sei o que. É claro, a academia não é lugar de olhar pra você. Ele tá indo lá pra poder se cuidar. Que desvio de pensamento é esse? O que tá acontecendo com você, mulher, que tá vê como pensando tá a isso, mente, meu pai? né? Assustador, gente. Não é pra isso Doente. a academia, não. Não, Academia é pra não, você não. malhar, pra você ganhar saúde. Sim. Pelo menos deveria, Mas né? é porque é uma mulher escrava e ela Exato. depende. Ela olha pro homem, ela deseja ele e quer que ele deseje ela Isso é também. carência, isso é pecado, Carência isso é mesmo. Satanás, isso é escravidão. Vamos ser claros aqui. Isso é escravidão do diabo na sua vida. Não adianta você falar que uma mulher que sai por aí, né, ela tá livre de... Não tá. Mas não é o assunto de hoje. Mas, enfim, a pornografia, ela é uma coisa que arrasa vidas. Sim, tá A pessoa se destruindo. sente culpada depois que faz isso. Sim. Porque ela sabe que aquilo não é natural. Aquilo não é legal. Na hora, é claro, dá prazer. Tem pessoas que chegam até naquele, né? No ápice. No ápice da coisa. E aí depois vem a culpa. O diabo depois ele faz vergonha. você fazer. Ele te A induz. vergonha. Ele te induz e depois Te acusa. ele te acusa, mas acusa mesmo, né? E aí a pessoa fica aí, né? Se sentindo culpada, Presa, né? né? Presa. Presa, escrava. Escrava. Formas de escravidão. É. É E isso. Silenciosa, né? uma- Que é depois não silenciosa, consegue- por isso. Tá destruindo a pessoa silenciosamente. Exatamente. Não é? E, enfim, como a gente faz isso? Bloqueio total. Total. Então, o início aqui de tudo é você começar a bloquear e você criar mecanismos que gerem barreiras entre você e o ato para que você ganhe tempo e consiga pensar em outras coisas. Porque, ó, eu tenho problema com comida, eu adoro comer, vai fazer o quê? Né? Eu também. Então, eu chego Um na docinho. geladeira, abro a geladeira, E ela te chama. doce de leite, melancia. Nossa, que... A Oi, geladeira vem fala cá. assim, vem, me consome, Tá balanceado, Priscila. Pri. Tá Aí, balanceado, que é a melancia saudável. Doce de leite, não muito. Mas aí... Mas ela vai pra onde? Qual Essa é é a a questão. escolha? Então, É o que eu tenho que fazer? Você tinha que pegar só a melancia, tá? Não tô levando doce de leite pra casa, só melancia. É isso. Aí o doce de leite, quando tem, porque às vezes a gente ganha dos irmãos. Meu Deus. Irmãos! irmãos. Aí a gente põe o doce de leite no fundo e a melancia na frente, mas o olho não Dá vê a uma esquecida. melancia, ele vê só o doce. O olho faz a curva. É disso que eu tô falando. É. É disso que Tá eu tô lá, falando. né? Tá lá. Você sabe que ele tá lá dentro da geladeira. Tá fácil. Então, eu vou no mercado, eu não trago doce de leite. Se os irmãos me der, Aí, Aí a mas culpa eu não é trago, minha. né? Eu tenho que lutar. Sim. Esses dias nós ganhamos, eu tô falando isso porque esses dias nós ganhamos um pote de doce de leite e eu comi bem pouquinho, uma colherzinha, né? Eu cheguei pra pegar o pote de doce de leite, marido, vem cá. Cadê o doce de leite que tava aqui? Ele comeu Num tudo. momento ali de, né, a gente se perde. E não é só ele, não. Acontece comigo, acontece com você, acontece com todo mundo. É na comida, é na pornografia, é no cigarro, é na droga, é em tudo que a gente vive nessa terra. É no Escravidão. palavrão. Ó, a escravidão. A escravidão Tá é dominando. difícil de você se libertar. O que você tem que fazer? Criar mecanismos para ganhar tempo para você Sim.
Cair antes em de si, eu né? pegar, eu tenho que ter alguma coisa antes pra me fazer Cair em si, opa, virar. Pra peraí. você conseguir passar por aquilo, você Isso. conseguir Raciocinar. estar no mesmo ambiente Exato. que o doce de leite e não chega- sentir desejo pelo Chega doce uma de hora leite. que você vence, Vence, né? Isso não vai vence. ser pra sempre. Não. Vai ser pra sempre a tentação. É. Ela sempre vai estar Vai lá. aparecer. Né? Vira e mexe, o diabo vem, né? Sim. Tentando, chamando. Tá parecendo Mercado Livre e Shopee? Quando você compra uma vez, Você não para mais. não para mais. Aí começa a aparecer aquilo que você quer e vem que vem. Até aquilo que você não também. quer. verdade. Uma maneira de Ela Shopee. Na Shopee é uma verdade. escravidão só. Celular pra ver o que Não é que só mulher que sofre com isso, não. Meu marido sofre com a O meu Shopee. também. Eu vou mandar mensagem aqui, sogrinho, amado e querido. Ele começa a me mandar as coisas da Shopee pra me comprar pra ele. Tá Mas, vendo? gente, se vocês quiserem que a gente aborde esse tipo de conteúdo com mais profundidade, Sim, com mais clareza. Tem alguma dúvida? mais clareza, né? tem alguma dúvida que a gente possa ajudar vocês, a gente pode marcar um dia, né? Sim. A gente se Pode. compromete a marcar um Sim, dia. A gente sim. se Fazer um compromete. dia fora desse horário, uma coisa mais Privada. privada. Tipo, pega uma sexta, um sabadão aí. Se vocês quiserem, manda lá pra gente no WhatsApp por enquanto. Ó, eu quero. Nós temos a comunidade, né? Sim, Entre Elas e a você Fé. ainda não entrou na comunidade. mulher, mulher. vem. Bora. Tá cheio Lá de a gente mulher lá. consegue, né? Mas precisa demais. Então, olha aí, ó, tem um QR Code para você entrar na comunidade se você tá no YouTube. Se você não tiver, pede o link pelo WhatsApp 0800 490 1003. E aí a gente te manda o link da comunidade e a gente pode fazer umas pesquisas aí com vocês, porque eu sei que esse assunto, porque eu falei de participação, eu acho que tem gente que tem vergonha de participar nesse Aqui tipo de participou, assunto. viu? Participou? Participou, as irmãs Não vai dar falaram. tempo de ler as Exatamente, participações não. hoje, que a gente está em cima aqui do horário já. Mas se você quiser, a gente pode abrir um dia específico para a gente falar desse assunto. Mas precisa ter bastante mulher, precisa ter bastante dúvida. Então, por isso, entra lá, manda mensagem para a gente no WhatsApp e a gente vai conversando. Por quê? Porque esse assunto é difícil. Não é em todo lugar que você vai ouvir e a forma como você ouve. Vai falar Às vezes normalizando tudo isso. Sim. Que hoje em dia, né, não tem problema. O pecado tá aqui, apóstolo Paulo falando. O pecado tá aqui, é a carne. Eu sei que isso Tá aqui lá. não sou eu que quero, é a carne. Mas ele fala, eu não ando mais na carne. Segundo a carne. Eu ando segundo o Espírito. E essa é a chave que tem que virar na sua vida. Se você começar a andar em Espírito, você vai conseguir resistir o que você precisar. O que a Bíblia pedir para você resistir, Deus ele te dá força para resistir. Sim. Ele não deixa a gente desamparado. Esse que é o grande mistério. Então pode ser isso, pode ser outra coisa, não importa. Não tem com quem conversar? Estamos aqui, Olha nós abertas para você, para que a gente possa explanar todo o assunto que você tiver dificuldade aí. Sem esse bloqueio, Sim. sem esse medo e sem o julgamento. Exato. Porque nós estamos aqui, o programa fala, entre elas e a fé. Nós estamos aqui para compartilhar. E nós sabemos que, às vezes, a sua luta não é a mesma luta que eu. Não. Mas a luta que você passa é difícil. Sim. Tão difícil quanto outras. Às vezes, esse bloqueio de falar sobre esse assunto tão delicado que não deveria ser, que às vezes é o que está te prendendo, é o que está faltando para Deus abrir a chave, assim, para você conseguir enxergar o mundo espiritual de outra forma. Mas é Para só Deus isso que começar falta, a né? agir na tua vida. Então, para que você vai ficar presa a uma coisa que te escraviza, que te prende, sendo que Deus está te dando a chave da liberdade? Podendo ser livre, né? É. Não tem como. Acho E que as- não tem que ter medo, né? A gente não pode guardar para si os tormentos que a gente passa, né? A gente tem que dividir. Sim. E nada melhor do que a gente aqui para ajudar você que está do outro lado aí, a cada um de nós também, porque cada uma passou por algum perreio. Sim. Sim, né? Quem é nunca verdade. assistiu um videozinho aí mais Então. picante, que atira a primeira pedra. Duvido né? que você nunca assistiu. Não importa se tá na fé, se Ou não, não, tá, não. é. Todo mundo já Já passou assistiu, por esse, já né? recebeu um videozinho, uma fotinho que não deveria, né? E assim, naquele momento Acabou você abrindo. deu uma olhada, né? Assistiu o vídeo até o fim, Exato. poderia ter assistido só o começo. Às Parado, vezes a gente é. cai numas armadilhas mesmo. Cai. que eu- Sim. olha, os irmãos, eu não sei também. Tem uns usados pelo diabo aí que eu vou te falar, viu? O povo, nas redes sociais, principalmente, acontece muito. Você recebe as coisas, quando você pensa lá, você recebe de bom grado, você pensa, nossa, a pessoa me mandou um vídeo, compartilhou comigo. Você não pode assistir o vídeo que as pessoas compartilham, gente. Não, Misericórdia. terrível. Não, é terrível. Olha, eu vou te falar, tem gente usada pelo diabo sim, então o que, que você faz?
Eu saio abrindo link de vídeo de pessoa que eu não conheço? Não abro nunca mais na minha vida. Irmã, eu te mandei um vídeo. Então escreve direito o que você mandou, porque infelizmente eu não clico mais. E hoje, assim, você cai numas armadilhas sem querer, às vezes, aperta um botão errado que você compartilha como se você tivesse... Né, compartilhando com o mundo uma coisa que te interessou e às vezes foi sem querer. Então, acontece também. Então, o que você tem que fazer? Vigiar. Então, hoje, aprendi a lição, minha filha. Não sai abrindo vídeo lá de que eu não conheço, não. É que nem as amizades, né? Não é a quantidade, sim a qualidade que você tem das amizades, né? Porque senão você vai cair na ruína a qualquer hora. Pois é. E antigamente, palavrão era uma coisa que era mais banal. Hoje em dia, não. É essas coisas é cotidiano. aí, menina. Misericórdia, que o Senhor te repreenda, Satanás. Não é? Pra longe da minha família. Exato. É. E é assim que você tem que agir na sua vida também. Porque quando você coloca essa barreira, cria esse padrão na sua vida, não adianta, você não vai permitir com que as pessoas venham te tirar da fé, porque você sabe o prejuízo que você vai ter. Sim. Então, você não cai mais nessa, não. Então, vamos firme. A gente sabe que a luta existe. Isso não é pecado. Pelo contrário. Pelo contrário, tem que fazer e fazer muito, que a Bíblia fala. É mulher, tem que fazer, viu? A Bíblia fala que não é pra se abster, não, viu? Sim. O marido. Mas a gente vai conversar sobre isso Sim. em um assunto, em um horário Mais específico, particular. se você quiser, né? Claro, porque nós não estamos aqui para fazer também o que as mulheres vocês não querem. querem. Né? Não, se você não tá quer tudo falar bem, sobre isso, né? Segue a vida, né? Vai seguindo por aí. Agora, se não tá bom pedir ajuda, nós estamos aqui. É Mas isso pelo aí. menos fala no Zap, né? Serviu por alguma coisa essa nossa conversinha? Fala! Conta pra nós, né? Você vê, a gente tá revelando aqui coisas que Opa! ninguém sabia. Ao vivo e a cores ainda. Enterrado, mas você vê como que é? Era Olha sem quantos cor, anos. Você não lembra dessas coisas todo dia. Não. Mas quando precisa, Deus te faz lembrar. Te faz lembrar. Né? E te Verdade. dá coragem e ousadia pra falar, porque não é vergonha. Por mais que tem coisas que a Bíblia até fala, né? Tem coisas que até de dizer é torpe, né? Que o povo faz escondido por aí. Mas quando a gente está aqui para um bem comum, para resolver a sua vida espiritual e te dar uma esperança, porque a gente não quer que você perca a sua salvação, minha filha, nós vamos fazer o que tiver que fazer aqui. É isso aí. pra Vamos passar você por cima da saber. vergonha. Não é? Às vezes o que Da te falta timidez. é falar. Sim. É. Porque você vai ter um compromisso com uma outra pessoa que você confia. Verdade. Porque às vezes você tá sozinha ali, ninguém tá sabendo. Jesus tá vendo, tá? Mas ninguém tá sabendo de nada, então ninguém vai ficar no meu pé pra saber se eu tô conseguindo ou não. Sim. Mas a partir do momento que você abre isso pra alguém de confiança, essa pessoa ela vai te ajudar, ela vai te cobrar também. Você vai dar essa oportunidade pra pessoa te cobrar. Sim. E isso vai ficar mais fácil, né, para você. Além de você ter um socorro quando você precisar, além dessa pessoa te cobrar Sim, ali e falar, e aí, como que tá? Tá conseguindo, Tá né? conseguindo? Não tá? É. Ó, E não assim, tô, tá difícil. vai ter enfim. queda, vai ter tropeço, escorregão, vai ter... Não, Mas não pelo é menos do você dia tá pra tentando. noite, mas O que olha, importa é tem tá que tentando. lutar dia após dia. Sim, Dá sim. pra vencer? Dá. Não é impossível, porque Deus te dá armas pra isso. Então, pra que a gente continue te dando estratégias aqui, ajuda a gente a manter o programa no ar. Bora. Né? Como que você ajuda? São várias formas de você ajudar. Primeira, compartilhando. Sim. Depois que vai ao ar o programa ao vivo, a gente corta e lá no nosso canal Sou do Senhor, a gente deixa o link só do programa Entre Elas e a Fé. Sim. Então entra lá, pega o link, compartilha, porque essa parte é só pra mulherada. Só. Então compartilha, porque vai ser esse assunto específico. E assim, serviu pra você, vai servir pra outras. Vai. Você tem rede social, mulher? Vai lá no seu story e fala, olha, hoje eu assisti um vídeo que falou comigo. Pega o link, copia, vê como eu faço lá no meu, que eu tô aprendendo também. E aí você cola o link lá nos seus stories. Aí que acontece? Mas só 10 pessoas viu. São mais 10. No outro foi 15, no outro foi 100, no outro tem 1000 seguidores, 1000 pessoas que podem ter acesso a isso. Então, isso é uma forma também. Baixa o aplicativo, Rede Salvação. Isso aí é primordial. Sim. Porque você tá atribulada, você começa a perceber, o sintoma começa a chegar. Você já vai lá e fala, play. Rede Vamos Salvação louvar. comigo. É louvor. É versículo para te Palavra, edificar. É oração. Participa lá da interação. batalha musical, que eu sempre participo, eu adoro. E os meus Tem louvores ganham. Toca mais salvação, que Muito aí a bom. pessoa pede o louvor que quer, ali Deus toca na hora para você. Muito bom. Então, gente, tem tanta programação, tanto assunto, 24 Sim. horas. Não tem como você falar que você não tem estratégia. Verdade. E mais,
torne-se um anjo do bem. Não, é esse QR Code, é outro. Isso aqui é para a comunidade. Isso aqui é da comunidade. Torne-se um anjo do bem. Se você quer saber como se tornar um anjo do bem, 0800 490 1003, a gente te instrui em tudo, te manda o número das contas, te manda como você fazer e te presta contas também rapidinho. Na tela, para você que está no YouTube, está aqui o número das contas. Se você pedir pelo WhatsApp, a gente manda para você. E pelo Pix, pix@souanjo.com.br, você também pode fazer a sua parte. A sua contribuição, ela salva vidas, ela muda destinos, ela conserta casamentos, arruma família, ela dá jeito em tudo aquilo que precisa, porque é pela fé. Sim. E nós conseguimos fazer com que isso chegasse até você hoje. Agora precisamos de você para fazer chegar até outras. Então, você vê, tem várias formas de você ajudar. E se tornando anjo do bem, você vai ter certeza que terça-feira que vem, 10 Nós horas vamos da tá manhã, aqui. a gente vai estar aqui para te ajudar. Meninas, dá para fazer as considerações finais e ainda mandar um paizinho. Que bom, que bom. Ó, beijão para todo mundo que está aqui com a gente no YouTube, tá? A gente está acompanhando aqui cada uma de vocês. O André falou que bom que vocês estão aí, tá de volta, Sol. Colocou bom, aqui, viu? que bom que você está de Obrigado, volta. Miss obrigado. Rainha, paz, que Deus te abençoe, meu querido, tá aqui com a gente também. E olha só que interessante, André... eu acho que é a Andréia. Ela colocou aqui, ó, às 8h30 a entrada com Deus, às 10 é o prato principal. Eita! É isso Um beijão muito aí no bom. coraçãozinho de cada um de vocês que estão aqui comentando. E que Deus abençoe aqui participar juntinho com a gente. Manda mensagem, dê dicas aí né, do que vocês querem ouvir que a gente fala aqui. sim. E faça parte da comunidade. A gente vai colocar lá depois uns algos para vocês, né, tá ali, como que é? Fala, escolhendo se vocês fazer querem uma ou não. pesquisa. E Vamos fazer isso, uma pesquisa pesquisa. para saber se a gente vai seguir com esse assunto aí junto com vocês. Com certeza. E lá na comunidade você consegue, não consegue postar mensagem lá em resposta aos conteúdos que a gente posta. Mas pode Mas reagir. Você pode reagir. Responder. E você pode responder as pesquisas e você pode mandar mensagem no particular por ali também. Então, e tem o 0800, que é o melhor Sim. lugar Melhor de lugar. todos, onde a gente consegue interagir com você também, que a gente tem a equipe lá do atendimento do relacionamento, que é 10, povão fica lá. Tá bom? Gente, é um assunto difícil, pesado, mas acontece na vida de Necessário. muita gente, é necessário. Necessário. E isso vai mudar você, vai mudar a forma como você interage com seus filhos, principalmente quem tem filho pequeno, que tem filho aí 5, 6 anos, que já começa, 10, 12 anos, menina, começa essa fase aí. Porque Não a fique escola com começa a ensinar vergonha. coisas Né? diferentes, a gente Sim. não pode ter vergonha. A criança que tem acesso ao celular, à rede social, ao YouTube, ela não está imune. Por mais que a gente vigie, por mais que a gente crie, não tá. Elas estão tendo acesso a muitas coisas que a gente nem imagina. Então, necessário. Faz sua parte, compartilha esse conteúdo de hoje com muita gente aí, que a gente Sim. vai continuar abordando esses assuntos em nome de Jesus. Em nome de depois Meninas. conta pra nós, manda mensagem pra nós e fala. Esse assunto foi interessante, foi legal, falou com você? Não gostei. Não gostei. Mas ó, o que eu tô vendo aqui, ó, no YouTube, a mulherada Ou gostou então, sim. não entendi nada que vocês estão falando, né? Mas comenta É. com a gente Então aqui, é assim, você né? quer entender melhor? Entra na comunidade que nós vamos fazer uma live bem... Repuliço. Foi muito pi. Mas foi muito bom, eu acho que é necessário, eu acho que as mulheres precisam aprender a se libertar e ela tem que começar aprendendo a entender que ela precisa de ajuda. Quando a gente assume, eu preciso de ajuda, aí que a gente fala pra Deus, Senhor, eu entendo, aqui pra mim não dá. E hoje Deus deu estratégias gigantescas pra Verdade. você aí, grandiosas pra você começar essa libertação. E você pode ser livre e nós estamos aqui para te ajudar. Paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Bruna, obrigada por compartilhar, viu? Ela colocou aqui que ela Eu já passou vi. por isso, mas ela tinha nojo dela mesma. É Ela orou verdade. muito e graças a Deus ele libertou ela. A Dilma Obrigada por compartilhar. Dilma, Deus abençoe também. Eu não fiz questão hoje Aí, de gente, colocar as sim, participações, sim. porque eu acho que tem muitas Vai se pessoas que estender. constrangem, né? Sim. Mas a gente está aqui, se você não tem esse medo, essa vergonha, é um testemunho isso para outras sua pessoas. vida e para outras Sim. pessoas, né? Mas a gente, em nome de Jesus, a gente aborda depois os assuntos que vocês comentam e manda É as isso mensagens aí. no particular, sem revelar nome, sem expor a sua vida. A gente vem trazendo os assuntos aqui porque a gente sabe que isso é importante para você. Meninas, até terça-feira que vem. Beijo no seu coração. Deus abençoe.
Mulher de fé, mantenha firme seu propósito e cuide para que tudo o que Deus semeou em seu coração dê frutos. Nosso próximo encontro já está marcado para mais conversas que edificam. Entre elas e a fé, renovando suas forças e fortalecendo seu coração.